Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula número 3 do terceiro módulo da disciplina de Metodologia Científica. Hoje nós vamos tratar sobre os temas elaboração de relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa é a parte final da pesquisa e tem o objetivo de informar sobre o estudo que foi realizado durante todo o período da pesquisa, de uma maneira detalhada e que consiga apresentar também os resultados obtidos. Como nós já vimos como elaborar um projeto de pesquisa, nós vamos ver agora que o relatório tem muitas semelhanças na questão estrutural do documento. O que faz a diferença é a maneira como as informações serão apresentadas. Dessa forma, assim como o projeto, o relatório de pesquisa também é dividido em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Como elementos pré-textuais, nós temos a capa e o sumário como elementos obrigatórios. Os demais elementos, eles só serão colocados se houver necessidade por causa do conteúdo que está dentro do relatório. São eles lista de ilustrações, lista de tabelas e lista de abreviaturas e siglas. Os elementos textuais, diferente do que nós vemos no projeto, ele tem maior quantidade de texto, não é dividido em tantos tópicos como o projeto. Os elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento, a metodologia e as considerações finais. Incrivelmente, a introdução, mesmo sendo a primeira parte que a gente lê de um material, ela é a última parte a ser escrita. Eu só consigo escrever a introdução depois que eu desenvolvi o projeto inteiro, porque a introdução ela é a apresentação de tudo aquilo que a gente vai ler no decorrer do material. Por isso, é importante não ficar ansioso para desenvolver a introdução, deixá-la para o final de todo o trabalho. Outra coisa que é interessante saber é que tudo aquilo que a gente colocou no projeto de pesquisa não será perdido. Boa parte das informações que nós usamos naquele documento passam para esse documento que é o relatório dentro da introdução. A justificativa, os objetivos e outras informações da fundamentação teórica que estavam no projeto de pesquisa serão parte da introdução do trabalho, que será complementada com informações que só serão possíveis de compreender após o desenvolvimento do resto do trabalho. No desenvolvimento é onde nós colocamos todas as informações, é a parte mais extensa do relatório, a parte mais extensa da parte escrita do trabalho. No desenvolvimento, nós colocamos todas as informações que estão relacionadas a tudo que foi feito. Ali, nós colocamos os estudos realizados, como se desenvolveu a coleta de dados, o que foi preciso fazer, como que esse trabalho aconteceu, para que a gente então consiga entender, compreender a pesquisa que foi colocada. Nós justificamos também o desenvolvimento do nosso trabalho e colocamos dados de estudos já realizados. A metodologia é a parte onde nós colocamos de que forma esse trabalho precisou ser desenvolvido. Qual foi o tipo de pesquisa que eu apliquei, qual foi a técnica que eu utilizei, qual foi o instrumento que mais se adequou para o desenvolvimento da pesquisa. E finalizando, colocamos as considerações finais. A que conclusões chegamos através do trabalho que nós fizemos e se a nossa hipótese de pesquisa se concretizou ou não. Ou seja, os resultados da nossa pesquisa ficam nas considerações finais. A parte final do relatório de pesquisa ela é composta pelos elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, apêndices e anexos. As referências bibliográficas ou referências são todos aqueles materiais que a gente precisou usar para poder desenvolver os dados que estão no nosso relatório de pesquisa. É importante que todo material que a gente utilize, a gente coloque de onde veio esse dado. Isso nós vamos ver melhor na última parte dessa nossa disciplina, quando falarmos sobre as normas da ABNT. Após essa informação, vem seguida dos apêndices e dos anexos. O relatório de pesquisa, ele é fundamental para que a gente consiga tornar conhecida as respostas da pesquisa que foi desenvolvida. Se eu realizar a pesquisa, mas não finalizar desenvolvendo o relatório, perde boa parte do sentido desse estudo desenvolvido. Sem o relatório, a resposta a qual nós chegamos não se torna conhecida. O relatório é o documento que torna
toda a informação colocada para toda a comunidade acadêmica e para todos os interessados. Eu preciso finalizar a minha pesquisa compondo esse documento, que é um documento descritivo, detalhado e informativo. Sem ele, perdemos parte da nossa pesquisa. E uma das coisas que a gente pode fazer com o resultado, que é o relatório de pesquisa, para tornar esse material conhecido, é transformá-lo num artigo científico. O artigo científico é um documento que torna parte da informação que nós realizamos no estudo conhecida. É um texto estruturado, com informações claras e explicativas, com a finalidade de divulgar resultados. Esse artigo ele pode ser original, quando ele vem de um estudo que não tem precedentes, ele é um estudo novo, uma pesquisa nova que foi desenvolvida e o artigo ele pode ajudar a tornar os resultados conhecidos, ou o artigo pode ser de revisão, quando eu parto de materiais e pesquisas já desenvolvidas, faço uma análise e tenho uma nova visão sobre esses materiais, sobre esses estudos que já foram realizados. Independente de qual tipo de artigo, esse é um material que ele tem uma estrutura muito específica, ele pode ser trabalhado em diferentes ambientes e esse material, ele é de forma mais resumida do que um relatório de pesquisa. Então, como objetivos do artigo científico, temos comunicar os resultados de pesquisa, ideias e estudos realizados, por exemplo. Também servir como medida da produtividade individual dos autores e das instituições às quais servem. Ou seja, um artigo ele é uma forma de documento acadêmico para as pessoas que são do meio acadêmico. Outro objetivo é servir de medida nas decisões referentes à contratação ou promoção para quem já faz parte da área acadêmica. E também serve de meio de comunicação e de intercâmbio de ideias entre cientistas da sua área de atuação. O artigo científico, por ele ter o tamanho menor do que um relatório de pesquisa, ele se torna mais atraente para que as pessoas façam a sua leitura. E por isso, as pessoas, os cientistas ou os estudiosos das mais diferentes áreas, como a área da informática, por exemplo, procuram esse tipo de material para conhecer novas ideias, para se tornar atualizado, ao invés de procurar o relatório de pesquisa. Um artigo, então, ele tem uma estrutura, como foi dito, muito específica. Essa estrutura é composta pelo título, autores e endereço dos autores, endereço eletrônico, que é o e-mail, o resumo, as palavras-chave, o abstract, texto principal, que é o desenvolvimento composto de introdução, o corpo do artigo, que são as informações gerais e as conclusões, e termina com as referências. Esse documento com essa estrutura, ele é muito rápido, muito ágil. Um artigo, ele costuma variar entre 7 e 15 páginas, conforme o tipo de estudo e a quantidade de informações que ele tem para apresentar. É muito difícil nós termos um artigo muito maior do que isso, porque ele precisa ser um estudo objetivo. O título, ele precisa ser o mais descritivo possível, o que torne mais compreensível o que vai estar dentro daquele material. É importante colocar quem são os autores e de que forma esses autores podem ser contatados, porque um dos objetivos de publicar um artigo é fazer com que pessoas que se interessam por aquele assunto possam trocar ideias conosco, nos trazendo mais informações e também nos colocando situações sobre aquilo que nós escrevemos. O resumo e o abstract, eles são a mesma coisa. No entanto, o resumo em português e esse mesmo texto depois passado para o inglês, já que o artigo costuma ser um material que viaja pela internet e pelas revistas para vários lugares, não ficando restrito só ao nosso espaço.
Palavras-chave não costumamos colocar mais do que 3 ou 4 itens, e essas palavras-chave vão indicar quais são os principais temas que trataremos dentro desse artigo. No texto principal, nós começamos com a introdução. Não confundam introdução com resumo, são duas coisas diferentes. O resumo é uma descrição em no máximo 10 linhas de tudo que nós vamos ver no artigo. Já a introdução, ela trata sobre o assunto que será desenvolvido no artigo, apresentando o tema e o estudo de maneira geral. Logo em seguida, vem as informações que julgamos essenciais para o nosso artigo fazer sentido e quais conclusões chegamos. Por último, finalizamos com referências. No artigo, é possível que a gente possa colocar listas e figuras ou tabelas. Tudo isso pode complementar o conteúdo escrito do nosso material, mas não há obrigatoriedade de colocação desses itens. Porém, se entendermos que ele é essencial para entender a explicação de um texto escrito, é bom colocarmos. É importante selecionar muito bem as informações que vão para o artigo, já que é um trabalho reduzido. Isso foi o que tínhamos para hoje. Até a próxima aula.